Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Iniciando hoje mais uma live dessa nossa série dessa semana. Essa série que está sendo muito especial porque nós vamos falar exatamente como eu já havia comentado com alguns de vocês, é a introdução do nosso trabalho da roda de cura desta semana. E esse trabalho tem uma intenção de olhar para a nossa história, mas não do ponto de vista como foi em dezembro, sobre os sonhos, mas olhar para a nossa história, resgatar essa história, entender que essa história importa muito, que ela tem uma importância gigantesca em trazer elementos que falam sobre a gente, sobre aquilo que é valioso dentro da nossa conduta, dentro dos nossos ensinamentos, dentro de tudo aquilo que foi experiência pra gente e que era necessário para o nosso espírito amadurecer. E aí quando eu falo disso, eu estou falando em uma série de questões, uma série de colocações, desde por que nós escolhemos os pais que nós escolhemos, por que nós entramos naquele contexto familiar, dentro daquela circunstância social, por que nós experienciamos determinadas questões, sejam de violência ou não, seja doméstica ou não, seja de amorosidade, seja de arte, de ligação com uma série de outras coisas, enfim, todo esse contexto é extremamente rico e é importante porque isso vai falar sobre os seus valores, sobre tudo aquilo que vai fazer com que a sua vida tenha um direcionamento específico e o amadurecimento que é necessário para a sua experiência como ser individual. Ou seja, tem muita coisa por aqui e eu vou começar a fazer esse trabalho. Estou chamando aqui as pessoas, vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal entrar, mas eu já vou falando porque depois isso vai ficar salvo também. Então eu vou começar a fazer esse levantamento trazendo muito da minha história e alguns pontos de reflexão. É claro que enquanto criança, e hoje eu vou tentar focar muito mais nesse período da infância, amanhã na adolescência, depois no começo de vida adulta, enfim. Então a gente vai fazendo essa jornada construtiva, mas é claro que quando eu era criança eu me lembro dos tipos de reflexões que eu tinha, mas era um cérebro infantil, era um cérebro novinho e que tinha outros tipos de conexão. Portanto, quando a gente olha para aquela criança que tinha determinados anseios, que tinha determinadas questionamentos sobre a vida, a gente vai olhar para esses questionamentos e entender até que ponto isso era do espírito, daquele ser que veio já com aquela condução, até que ponto isso é fruto de um cérebro mais limpinho, né, novinho, e que recebeu influências daquele lar, e a gente vai começar a olhar para esses questionamentos de um lugar de até que ponto aquilo que a minha criança vivenciou interfere nas minhas decisões e nas minhas ações até hoje, que muitas vezes interferem. Para vocês terem uma ideia, eu ouvi de uma nutricionista que tem esse trabalho mais terapêutico, que abrange mais essa integralidade do ser. Eu ouvi algumas vezes falando que muitas das nossas escolhas em supermercado, hoje como adultos, já ainda, na verdade, são consequências daquela criança que a gente teve. Então, uma criança que, por exemplo, o hábito de comer biscoitos, bolachas, enfim, essas coisinhas, muitas vezes traz para a vida adulta escolha no supermercado de não pode faltar no meu carrinho a bolachinha, não pode faltar no meu carrinho o todinho, ou aquelas coisinhas que essa criança se alimentava, porque além de uma memória que era algo que não faltava, ou até que não podia ter naquela época, mas que a pessoa gostava muito, mas além dessa memória, tem uma memória afetiva, tem um abrigo carinhoso em torno daquele assunto e em torno de todo esse processo de
acolher a minha criança. Então, quando eu como um chocolate, um todinho, um sorvete, etc., eu estou me lembrando daquela criança que tinha, por exemplo, uma proteção dos pais, que tinha um carinho dos pais vindo através daquele tipo de alimento. Por isso que é muito rico, por isso que é muito importante a gente começar a olhar para essas histórias, a olhar para esses movimentos de entender o que era da minha criança, entender o que estava lá e que permanece lá naquele passado e entender o que eu trago para a minha vida atual. Isso tem umas ligações muito interessantes. Então, para começar, sejam todos bem-vindos. Aline, obrigada pela presença. Para começar, eu gostaria de falar, como eu já mencionei, um pouco mais da minha história da infância, daquilo que eu me recordo com consciência do que aconteceu e ao mesmo tempo em que eu vou falando, vocês sempre fiquem muito à vontade para perguntar, para se colocar, para dizer como vocês se sentem a respeito disso, se isso toca em algum aspecto dentro de você. E então, vamos lá. Quando eu era criança, uma das coisas que aconteceu, primeiro que eu nasci, na Zona Leste de São Paulo, e numa família muito simples, da qual meus pais, ambos os pais, são nordestinos. Então, já daí a gente tem uma primeira informação, né? Os dois passaram fome na infância, tiveram suas circunstâncias de dificuldades e vieram para cá tentar uma vida nova, né? Dois migrantes, cada um com a sua bagagem, todos relacionados à natureza, a muita questão de animais, de plantas do Nordeste, e todos eles tinham uma questão que era da fartura. Como eles tinham tido uma certa abstinência, né, dessa questão alimentar na época deles, lá no Nordeste, aqui sempre teve muito essa questão da fartura alimentar. Então já entra uma primeira informação. A segunda, eles não tinham um conhecimento, uma bagagem cultural maior, ambos com um nível de escolarização baixa, com um nível de conhecimento sobre pessoas relativamente baixo também, questões emocionais, e com tudo isso, a gente foi crescendo ainda com familiares próximos, com algumas situações. E eu me lembro, quando eu tinha cerca de 5 anos, a minha alimentação não era muito boa, mas era a que era possível e que eles acreditavam ser positiva. Mas com isso eu tinha uma série de questões já alimentares desde pequenininha. Com mais ou menos 5 anos eu me lembro de estar no banheiro, aquele banheiro antigo, né, de casas antigas que era gigante, e eu sozinha me questionando o porquê da vida, o porquê que a gente vive, por que a gente tem que comer, tem que ir ao banheiro, tem que tomar banho, tem que dormir. E eu não entendia para que servia esse tipo de experiência, por que eu teria que estar viva, vivenciando aqui esse tipo de coisa, não fazia muito sentido para mim. E eu me lembro desses questionamentos, e até aí, ok, eram só questionamentos que ficavam se repetindo na minha mente por várias e várias vezes, sem que eu encontrasse uma resposta que me satisfizesse naquele momento. Mesmo depois de muitos anos, eu fui procurando isso na adolescência, encontrando em livros espíritas, tipo, evolução, nananã, e aquilo ainda era muito mais teórico do que algo que realmente eu assimilava como uma verdade, como uma conexão real para mim. E com tudo isso, o que aconteceu? Alguns anos depois, o meu pai brigou com o meu tio, o irmão dele. E eles eram muito próximos. Eu era muito apegada a esse meu tio, só que com essa ruptura entre os dois, eu fui obrigada a me afastar. Nesse momento da infância, onde eu fui obrigada a me afastar de alguém que eu gostava por causa de uma briga entre os adultos, o que veio para mim, a minha assimilação naquela cabecinha infantil ainda, foi de que eu não valia o suficiente para a pessoa ficar próxima de mim, mesmo que a briga dele tenha sido entre os outros, porque eu não tinha brigado com ninguém. E a marca que ficou interna foi uma marca de abandono, de alguém que eu gostava muito e que simplesmente do nada se distanciou. Nesse contexto, a minha marca foi: pessoas boas abandonam, pessoas que eu gosto
ainda assim, em algum momento da vida, vão precisar viver longe de mim, vão precisar viver separado de mim. E por que eu estou trazendo essas questões? Porque naquele momento, naquela infância, isso foi uma marca que eu não tinha consciência. Eu vim lembrar desse fato já, uns 10 anos atrás, não, uns 8 anos atrás, com esforço de me lembrar o que havia acontecido numa determinada época relacionada à minha questão paterna, porque era uma marca de algo que para a vida inteira eu traria essa questão. E eu não sabia o que era. Para mim era a marca do abandono. Então, antes de dar continuidade, de contar minha história, eu gostaria que você se lembrasse nesse momento da sua infância. O que aconteceu na sua infância num cenário geral? O que você se lembra de mais forte num cenário geral da sua infância? Seja em questões de dores, em questões alegres, em questões de motivação. O que ficou marcado para você na sua infância? E lembrando que isso é um exercício para você fazer ao longo de todo o dia, se você puder ao longo de toda a semana. Quais eram os alimentos que você tinha sempre na sua casa? Quais eram as coisas que você não tinha mais gostava? Como que era a sua experiência com relação à alimentação, com relação às familiares, com relação a, de repente, irmãos, pais, cuidadores, quem eram responsáveis por você? Quais eram as suas sensações com relação a cada uma das pessoas? Com essa pessoa eu me sinto amada, com essa pessoa eu me sinto afastada, preterida. Como é a sua relação na sua infância, dentro do seu universo, da sua família, das suas disposições? E quando eu estou falando em tudo isso, de novo, eu estou falando para que você tenha um panorama. E como eu já falei mais antes, no comecinho da live, faça esse panorama. A ideia da gente é abrir hoje a infância, amanhã a adolescência, depois a vida adulta, para que seja realmente a introdução, o começo da roda de cura que vai acontecer neste domingo e que vocês estão convidados. Quem desejar entrar, entra lá no link da bio no meu site, que tem o link do WhatsApp, onde eu vou mandar as informações detalhadas sobre a roda e o que vai acontecer por lá, mas que é um exercício que vocês já devem começar neste momento. Então, estou fazendo as prévias da roda de cura aqui abertas para que você faça esse panorama geral da sua própria história, escrevendo, riscando, desenhando, do jeito que você preferir, mas lembrando de todas as emoções, os sentimentos, as angústias, o que gerava dúvida, o que eram os seus questionamentos quando você era criança, porque isso muito provavelmente repercute em quem você é ou na sua construção de vida até hoje. Algumas coisas a gente sabe que já conseguiu superar, que já conseguiu compreender, outras coisas a gente nem tem consciência. Então a ideia agora é abrir esse panorama, abrir esses lugares, essas gavetas internas e a partir dessa abertura começar a olhar para isso tudo, a mergulhar e entender o que ainda interfere e o que não interfere. Eu ainda escolho algum alimento que me lembra minha infância. Eu ainda escolho coisas que me remetem inconscientemente às mesmas dores que eu tinha quando eu era criança. Então, a questão do abandono, por exemplo, inconscientemente eu imagino que todos os meus relacionamentos vão gerar, no fim das contas, em algum nível de abandono. Então, por algum motivo, eu já tinha noção de morte, eu já tinha noção de que um casal pode se unir, mas que um provavelmente iria morrer antes que o outro, mas que alguma coisa poderia acontecer e que essas duas pessoas, mesmo que fossem boas, mesmo que se gostassem, mesmo que fossem pessoas que se compreendessem e tivessem um nível de afinidade grande, em algum momento elas precisariam se separar. Pais e filhos, em algum momento os filhos iriam crescer, iriam querer sua própria casa. E eu sempre tive, por algum motivo, desde criança,
essa concepção da separação, mas que vinha para mim interna e inconscientemente com a sensação do abandono, com a sensação de, como assim, de algo que foge à minha alçada, foge ao meu controle, porque eu não tinha feito nada e eles dois se separaram. Eu não tinha feito nada, os dois brigaram e isso acabou culminando em mim. Então tinha muito essa percepção da falta de controle, do não está no meu controle, não está nas minhas mãos, não me cabe tomar uma decisão aqui, porque por mais que eu tivesse naquela época uma postura de, mas foram vocês que brigaram, deixa eu ir lá falar, eu era impedida, eu não conseguia chegar a ter acesso ao meu tio porque eles haviam rompido e sempre tinha uma limitação. Então tinha a sensação de ser limitada, de não ter essa autonomia, de não ter essa capacidade de verbalizar aquilo que eu estava sentindo, nem naquela época, nem muito depois. Eu só vim ter consciência de tudo isso mais de 15 anos depois do fato ocorrido. E muito mais, por sinal. E aí, de novo, como que isso tudo reverbera para você? Quais foram as suas dores e o que dentro do seu papel de criança você conseguia ou não conseguia ter esse controle, ter esse domínio, ter essa oralidade, nessa comunicação de falar, de se posicionar, de se colocar. E é muito interessante porque eu já tô com meu filho, né, com 4 anos, e às vezes eu falo alguma coisa pra ele fala assim, mas não tô entendendo, mas assim não era tal coisa? Mas tal coisa não era desse jeito? Por que você tá me dizendo agora que é de outro jeito? E ele tem uma capacidade de se comunicar e de questionar que eu não tinha na minha época de infância, e não só por ser podada, mas também porque eu não tinha essa autonomia, esse domínio, essa comunicação tão clara, essa clareza mental das coisas acontecendo, que desse essa autonomia de questionar, de perguntar e de me colocar, de me posicionar. E eu acho muito bonito e interessante quando ele se posiciona dessa maneira, porque é um aprendizado para mim até hoje. Até hoje tem muitas reverberações daquela criança podada, limitada, que vem para cá. E quando eu consigo entender isso, quando eu consigo olhar para uma situação que agora, como adulta já, né, bem mais velha, eu tô com a mesma postura de lá de trás, eu olho e falo assim, peraí, é a criança quem tá mandando, é a criança, é a Gisele infantil que tá mandando nessa situação que vem no automático. E eu posso me questionar e voltar uns passos atrás, falar, tá bom, respira, tenta de novo. Como a Gisele é agora, adulta, com capacidade de comunicação, com capacidade de expressão, capacidade de reconhecer o que tá sentindo e de expressar, como a Gisele agora consegue se colocar mediante a esse contexto. Então, de novo, volta para sua história. Compreende nos seus relacionamentos, sejam conjugais, sejam interpessoais, sejam no trabalho, como é para você, por exemplo, uma voz de autoridade. Para mim, também ainda nessa época de infância, havia muito questionamento sobre vozes de autoridade. Porque a autoridade que ficava comigo dentro de casa, que era o papel materno, cedia a autoridade o tempo todo para o papel paterno, que não estava o tempo todo dentro de casa porque estava trabalhando. E aí tudo era, não faz isso porque seu pai não vai gostar, porque seu pai não vai querer, porque seu pai não sei o quê. E ela terceirizava essa autoridade, ela não assumia bronca para ela. Do tipo, é assim porque é assim, ou porque, né, por X e N motivos, não conseguia dar uma explicação, era tudo terceirizado para a figura paterna. E nessa figura paterna, quando chegava, tinha essa autoridade, mas ao mesmo tempo tinha muita amorosidade. E é muito interessante quando isso acontece, porque
vinha para mim uma série de questionamentos sobre o que é autoridade, a quem eu devo responder, como eu devo me comportar. O tempo todo era muita figura de medo sendo imposto, muito medo de tudo acontecendo. Então, você não pode fazer porque, né, alguém pode vir, você pode apanhar, e tarará. Então tinha aquela questão das ameaças, mas a figura da autoridade sempre foi algo questionável. E questionável por quê? Porque aquela figura materna era algo muito dúbio para mim, sempre vinham considerações que eu não compreendia a fundo, e ela era a voz referência principal dentro do cotidiano, e ela tinha atitudes de fazer, por exemplo, beliscar, fazer algumas coisas que eu não estava esperando, e era muito no escondido, do tipo, a figura de autoridade não assume a própria bronca, ela dá o beliscão, o castigo escondido. Além disso, tinha a minha irmã mais velha que tinha uma autoridade muito grande sobre os meus pais, e muitas vezes eu a percebia na minha concepção de criança, fazendo comportamentos que eu questionava, que eu não achava corretos, e que mesmo assim ela era defendida, mesmo assim ela era protegida, porque ela sabia se posicionar, porque ela sabia se comunicar e porque ela tinha uma figura de autoridade com relação aos meus pais. E aí eu ficava muito nesse questionamento do que é autoridade, quem deve ter autoridade, quem deve ter respeito, como que deve ser esse respeito. Isso é interessante porque muito tempo depois, já na adolescência, e aí eu vou fazer alguns links, embora a ênfase não seja posterior, mas eu vou fazer alguns links, porque eu lembro de uma vez, numa chamada oral, dentro da escola já no ensino médio, já adolescente, a professora mandou a gente ler um livro, acho que era Dom Casmurro, enfim, e ela fez um debate com a sala em círculo. Todas as perguntas que ela fazia, eu sabia de cabo a rabo, tudo. Só que ela chegou na minha vez, eu fui lá, ela me perguntou, eu respondi, só. Eu só respondi, apenas isso. Ela virou no final e falou assim, não me convenceu muito não. Porque quem estava convencendo-a eram pessoas que muitas vezes não havia lido o livro, mas que tinham uma voz imposta, uma voz de autoridade. E aí ela fala, esse tá sabendo do que fala. E eu com aquela cara de... Eles não leram, mas o jeito, o tom de falar a convencia. E eu questionava muito essa questão do tom, eu questionava muito essa importância, essa relação de será que se essa pessoa está sabendo mesmo o que está fazendo? Só porque tem um tom mais autoritário? Só porque tem um tom de se bancar? Tipo, eu me banco, eu sei que eu li. Eu sei que eu li, tá tudo bem, você me perguntou, eu respondi. Mas eu não precisava, eu não queria exigir de mim mesma uma postura mais impositiva, porque isso não condizia com quem eu queria ser. Eu não queria de soberba, eu não queria essa postura de pá, como eu vejo muita gente tendo. Eu queria uma postura de simplesmente me compreender e assimilar tudo isso e me desenvolver. Enfim, com todo esse processo, de novo eu volto para vocês. Quais eram as posturas que te incomodavam nas pessoas ao seu redor? Quais eram as posturas que te motivavam, que te espelhavam, que te inspiravam nas pessoas ao seu redor quando você era criança? E o que essas posturas, essas colocações, esse jeito de ser até hoje vem falando sobre você? Até hoje você traz isso no seu íntimo, reverberando de alguma maneira. Como é que isso tudo, como é que a sua história, e nesse momento, pegando a sua história desde a infância, como ela reverbera na sua situação atual? Enfim, eu sei que estão entrando algumas pessoas, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Bem-vinda Magna, bem-vinda Cuca, todo mundo que está entrando. Desculpem por não estar dando as boas-vindas, mas eu estou dando continuidade aqui na ideia. Já mencionei que a ideia não é ficar 1 hora inteira, mas é que tenham alguns minutos de autorreflexão, de auto-amor. A ideia é que essas lives despertem alguma coisa a partir da minha história, que despertem alguma coisa sobre a sua história e que com isso você consiga ter elementos mais concretos, mais palpáveis para trazer
uma postura de autoacolhimento, de amor próprio, porque especialmente essa questão foi algo extremamente abalado para mim na minha infância. Saber o que é amor próprio foi algo muito novo, é algo que eu venho desenvolvendo praticamente nos últimos 2 anos, de autocuidado mais profundo, mais interno, de compreender um pouco mais o meu papel e a minha responsabilidade sobre mim mesma, e que vai muito além de tomar banho, comer e dormir. É algo que entra em âmbitos de acolher a minha criança, porque agora não cabe mais ao meu pai, à minha mãe ou a quem quer que seja esse acolhimento. Cabe a mim, como adulta, voltar, olhar para essa criança, olhar para essas dores, olhar para tudo isso que já aconteceu e demonstrar esse afeto, esse acolhimento e a transformação que isso tudo exige. Eu vou manter gravada, tá? Eu não sei seu nome, Unhas e Estética, mas eu vou manter gravada a live. Mas como eu falei, elas são a primeira etapa, é um convite para vocês participarem da roda de cura. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem, vou fazer aqui um intervalinho rápido, gente, um parêntese, que é, a roda de cura é um processo terapêutico. Eu já trabalho com terapias há anos e, como eu falei para vocês, isso tem sido de uma maneira muito mais profunda nos últimos anos, mas que nesse movimento e nessa evolução de todas as linhas terapêuticas, o que eu venho provocando nesses últimos meses é a roda de cura com um trabalho terapêutico muito intenso. A gente tem 3 horas de um encontro em grupo, onde a partir de um determinado tema, a gente vai fazendo um mergulho dentro da nossa história, dentro de uma cura específica. E aí dentro dessas 3 horas, eu vou fazendo todos esses questionamentos e muito mais. As pessoas vão fazendo esses exercícios, seja escrevendo, desenhando, pintando. Nessa de agora, que vai ser nesse domingo, tem a ideia de trazer materiais escolares de propósito, canetinha, lápis de cor, giz de cera, aquarela, enfim, para ilustrar aquele seu momento de vida. E a partir de olhar para a sua própria história, não só resgatar a importância dela como um todo, enxergar o macro da sua história nesse momento, porque não vai dar tempo de fazer detalhadamente, mas enxergar o macro, enxergar alguns pontos extremamente importantes para você, naquilo que ainda interfere na sua vida atual, como que isso está interferindo, como que isso é super positivo, como que isso está atrapalhando e quais são os caminhos de cura. Então, enquanto vocês fazem esses exercícios, eu estou do meu lado de cá, além de conduzir tudo isso, eu estou enviando reiki, enviando energia de florais, cristais, aromas e uma série de outras energias que vão reequilibrando os chakras do grupo, vão reequilibrando toda a energia, a da egrégora desse pessoal que vai estar participando dessa imersão, tá? Então é uma imersão terapêutica que dura pelo menos 3 horas. A gente tem aí a estimativa de ser das 3 da tarde até as 6 da tarde. Geralmente a gente faz alternando um sábado ou domingo no mês. Nesse mês vai ser domingo, no mês seguinte num sábado. E vai alternando para que todas as pessoas possam participar. Então, cada roda de cura acontece uma vez por mês e não é pré-requisito para outra roda de cura. Mas quem pode participar vai tendo uma evolução bem grande por todo esse trabalho, tá bom? Ai, que linda, Má! Obrigada, apaixonada pelo seu conteúdo, parabéns. Obrigada, Jane, linda! Jane, tô falando aqui da roda de cura, acabei de falar um pouquinho, depois você volta, amor, e olha a gravação para você acompanhar do começo, tá bom? Então, como eu estava dizendo, no meu caso pessoal, eu tinha muito questionamento, e é interessante porque não eram respostas prontas sobre autoridade é bom, autoridade é ruim. Eu sempre questionei muito a questão do bom e do ruim. Eu gostava muito de ouvir a opinião dos outros desde pequenininha. Então meu pai tinha com frequência, meus pais recebiam pessoas em casa e eles tinham as tais conversas de adultos que falavam sobre os assuntos mais variados, né, da vida, como casamento, como a pessoa se sentiu nisso, como a pessoa se sentiu naquilo.
e eu gostava de ficar na mesa dos adultos ouvindo o que eles pensavam, como eles haviam se sentido, o que eles pensavam sobre a vida, sobre a postura, qual seria a conduta mais ideal. Tudo isso eram posturas que eu gostava de ouvir e questionar, tá? Com esse movimento todo, eu estava ali sempre aprendendo e eu sempre entendia que havia um porquê por trás das coisas. Então, se a pessoa fizesse uma ação X, ela tinha uma justificativa para ela que dava a determinação daquele caminho, que justificava a escolha dela. E esse movimento para mim sempre foi muito interessante porque nunca me gerou uma certeza absoluta das coisas, e por um lado é bom, por outro nem tanto, mas nunca me gerava uma certeza absoluta de que só existe um jeito certo ou um jeito errado. Eu entendia como a pessoa raciocinava e circundava aquele assunto. Eu entendia como a pessoa conseguia chegar naquele fundamento, naquele comportamento. Às vezes, inclusive, falando, eu nem sei por que eu fiz isso. No meu raciocínio, se fosse por lógica, eu teria feito tal outra coisa. Mas, no impulso, eu fiz outra. E isso também era algo que despertava a minha atenção. Isso tudo quando eu era criança. E eu acho muito legal falar sobre tudo isso nesse dia de hoje, né? Porque muitas vezes a gente não olha para nossa criança para compreender os raciocínios dela. Seja, como eu falei antes, seja por uma bagagem que eu já trazia, seja por uma experiência que havia dentro daquele cérebro novo, daquele corpinho novo, mas tudo isso era uma bagagem que é muito interessante, porque até hoje eu gosto muito de ouvir as pessoas falando como elas se sentem, como elas se posicionaram, por que elas tomaram determinadas decisões. E na adolescência, por um bom tempo, eu passei estudando psicanálise, ainda na adolescência, ainda ensino médio, porque isso era um tema que me interessava. E é lógico que tudo isso é bagagem para toda a minha terapia de hoje. Hoje tem nome, hoje em dia tem, né? Tem condutas, tem ferramentas específicas, mas naquela época eu não tinha, eu nem sabia que algum dia eu ia estudar ou trabalhar com esse tipo de coisa. Mas essa afinidade fez com que esses assuntos tivessem uma importância muito grande para mim. E isso também faz com que eu tenha um fascínio muito grande pelas pessoas, de olhar nos olhos dela, de querer saber a história dela, como ela pensa, como ela age na vida, no mundo. Isso me desperta muito interesse. Isso faz com que eu me apaixone muito pelas pessoas, não no sentido sexual, mas no sentido de que riqueza está com aquela pessoa, porque eu consigo me aprofundar na alma dela, eu consigo me aprofundar no desenvolvimento emocional dela, de como ela funciona, e isso é muito importante para mim. E conforme isso ia acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo em outros níveis. Então, parte do meu trabalho de hoje é muito gostoso exatamente por conta disso. Continuando, eu escrevi, eu fiz um mapanha mental aqui. Quem quiser depois, me manda direct, que eu vou salvar isso em PDF e eu mando para vocês. É extremamente pessoal, eu já tô verbalizando tudo isso, mas se alguém quiser, pelo menos para saber o caminho do que eu fiz e fazer de repente como um espelhamento para vocês, me pede pelo direct, porque lá no Telegram geralmente mandava esses materiais complementares no Tele, mas eu tô mandando todos os dias os 66 dias de orações lá no Tele, eu não gostaria de interromper por lá. Depois eu vou trazendo de volta esses materiais que são complementares, mas se alguém quiser me pede no direct, tá bom? Então o que acontece? De novo essa questão de ruptura, abandono, como eu funciono, como as pessoas funcionam, e aqui é bem interessante, porque eu me questionava sobre mim, mas não tinha respostas prontas e não compreendia como eu funcionava. Eu entendia, eu tinha muita curiosidade em entender como o outro funcionava, mas eu não conseguia me compreender como um ser individual único que pode olhar para dentro e falar, mas eu também funciono de alguma maneira, isso também é importante ou não é importante, ou é esquisito, ou eu tenho uma forma de repelir isto,
porque para mim também existiam essas sensações, mas eu não tinha a consciência de trabalhar isso. E eu só vim ganhando essa consciência muitos anos depois. O meu primeiro momento, eu já vou dar uns spoilers de amanhã eu repito isso, mas o meu primeiro momento onde eu virei e falei assim, nossa, eu tenho um sentimento, isso é importante, isso não é, e tipo, eu não sei se eu gosto, se eu não gosto de certas coisas, eu estava ali exposta a determinados contextos e situações, mas eu não tinha uma opinião formada. Quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu tive contato comigo nesse aspecto, foi o meu primeiro namoradinho, que aí ele olhava e perguntava, você gosta disso? Você gosta daquilo? Coisas banais, cotidianas, do tipo música. E eu olhava com uma cara de, eu não sei se eu gosto. Eu sei que eu conheço XYZ de música porque tá dentro do meu entorno, tá dentro do contexto de rádios e tudo mais, que irmão ouvia, pai ouvia, não sei o que, fazia parte do meu repertório. Mas não necessariamente eu havia me questionado em algum momento se aquilo eu gostava ou não gostava. E quando veio esse tipo de questionamento, eu vim começando a me entender como um ser individual, como um ser específico que tinha uma condição na vida, que estava exposta a determinados estímulos, mas que poderia buscar outras coisas, que poderia selecionar aquilo ao que estava exposto e de repente bloquear, criar limites ou buscar uma coisa diferenciada, simplesmente rejeitar. E eu não compreendia naquela época, e até hoje eu sinto reverberações disso, de que eu estar exposta aos conceitos dos outros, às opiniões dos outros, eu não preciso assimilar aquilo como uma verdade absoluta para mim. E de novo, como é isso para você? O que você assimilou desde criança? Sejam conceitos do pai, da mãe, dos avós, de alguém que convivia muito com você, de alguém que você admirava, o que você assimilou como opiniões deles e que fossem verdades para você e que você nem se tocava que era verdade do outro e que ok, eu estava exposta ali, eu assimilei isso, mas agora eu consigo voltar, olhar para esse contexto, olhar para esse assunto e de repente me questionar de novo, será que é esse caminho que eu gosto, que eu aceito? Será que não existem outros caminhos? E então, na hora que a gente fala disso, a gente fala, por exemplo, de finanças. Na minha época existia uma cabeça de CLT, que CLT era o sonho dos adultos, que a gente precisava ter um salário fixo, CLT ou concurso, enfim, mas de ter um salário fixo todos os meses, um horário para trabalhar, que tem que sair de manhã, de tarde, de noite. Enfim, tinha um mecanismo que era considerado o ideal, e nesse mecanismo envolvia estudos, envolvia profissão, envolvia tipos de trabalho, que hoje em dia está tudo muito de ponta cabeça. Tudo mudou. E mudou em muitos aspectos. Hoje em dia a gente não sabe, não tem mais esse mesmo tipo de vínculo, novas profissões estão surgindo a cada novo dia. Ainda 80% das profissões de 2030 não foram criadas. Muitas estão surgindo agora, mas muitas nem aconteceram ainda, nem tem nome. E quando a gente para olhar para todas as nossas referências e entender que eu estou aqui nesse meu contexto, mas essas referências que são as melhores que eu tive naquele momento, podem não ser as melhores para minha escolha atual. E olhar para tudo isso é extremamente importante, porque a partir de agora, assim como a gente pode fazer dentro de casa, um movimento de olhar para tudo que eu tenho, imóveis, mobílias, papéis, livros, roupas, tudo que eu tenho dentro de casa, olhar para essa história e falar, isso ainda vale a pena? Isso ainda se conecta com quem eu sou, com quem eu quero ser, com quem eu quero me construir, ou não mais? Eu já posso descartar? E aí, quando a gente olha com esse olhar de o que vai, o que fica, o que ainda é importante, o que eu sei que, ok, vai ficar, mas vai ficar por um período curto, até que eu aproveite x, y, z situações disso, e depois eu quero um novo passo.
Quando a gente faz esse movimento, e eu mencionei ontem que eu estou nesse movimento de limpeza muito profundo dentro de casa, acessando papéis, materiais e coisas de mais de 20 anos atrás, e olhando para assim, nossa, isso ainda tem a ver comigo. Outras, nossa, por que eu ainda estou guardando isso? Da mesma maneira, é com as nossas referências. E é extremamente importante pegar esse primeiro momento, que é o momento da infância, que é um momento onde eu vim com o cérebro novinho, limpinho, com o corpinho todo sem marcas físicas, para começar a ter as primeiras impressões de tato, de temperatura, de ambiente, do quanto eu me vestia ou deixava de vestir, do quanto eu me expunha à água ou deixava de expor, quanto de vento eu pegava, quanto de atividade física eu fazia ou deixava de fazer. E nesse momento olha para a sua história. Eu estou abrindo a minha como um caminho para que você olhe para a sua história e perceba o qual foi a sua trajetória, o que te impressionou, o que era agradável para você, seja um colo. Meu pai fazia quando eu era criança, e eu adorava, eu e as minhas irmãs, ele fazia um pacotinho da gente para dormir. São Paulo era uma região mais fria, e ele embrulhava a gente no cobertor e fazia um pacotinho, que ele falava. A gente ficava todo embrulhadinho, embrulhava o pé, embrulhava tudinho pra gente dormir. E aí minha irmã passou por uma experiência, uns anos atrás, de estar coberta, toda cobertinha, enroladinha, num lençol. Ela falou que primeiro deu um desespero, que parecia que ela estava sem movimentação, que ela estava travada. E depois foi dando um quentinho no coração dela lembrar do pacotinho que meu pai fazia. E era um pacotinho com muito carinho, que era pra gente não passar frio de noite. E até hoje eu me percebo dormindo e muitas vezes eu acordo, eu durmo com cobertor normal, esticado sobre mim. Quando eu acordo, eu estou feito um pacotinho, porque inconscientemente eu vou fazendo esse pacotinho de novo. E é legal você parar para pensar na sua história, nessas pequenas marcas, sejam marcas carinhosas, sejam marcas de dor, para ver o quanto tudo isso reverbera na sua conduta, na sua postura até hoje. E principalmente o que você vai escolher. Do tipo, muitas vezes eu olho para aquilo e eu falo, nossa, isso é coisa da Gisele criança. E eu preciso adultecer, mas não como uma força externa, não só porque a idade chegou, mas porque eu escolhi amadurecer. E quando eu olho para alguma conduta da infância, eu tenho a opção de entender até que ponto eu me conecto com essa conduta, até que ponto eu escolho e dou aquele sorriso de tá tudo bem, eu acolho a minha criança, eu posso ter alguns comportamentos dessa criança que tá tudo bem, é saudável para mim lidar com isso. Por exemplo, brincar numa balança, eu amo balanço e faço isso até hoje se eu tiver oportunidade. E tá tudo bem, eu não tô machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, eu tô ficando feliz com isso. E é algo que eu acolho, vem desde a infância, mas que eu resolvi acolher. Mas tem outras coisas, por exemplo, sorvete de chocolate, leite com... Eu amava leite com Toddy e leite me faz mal hoje em dia. Eu vim perceber anos depois que leite me fazia mal. Mas vira e volta eu dou escapadinha pro sorvete de chocolate que remete ao leite com Toddy, os antigos leites com Toddies da minha infância. Mas isso já é algo que me prejudica fisicamente, não me faz bem. Então é voltar a tomar uma postura de ok, já entendi, isso, a criança está carente, mas vamos achar uma outra maneira de acolher essa carência. E de novo, gente, de novo, olha para sua história, perceba nessas coisas mais cotidianas, nessas escolhas mais simples do dia a dia, onde uma escolha do passado, da sua infância, uma marca que ficou, pode ter reflexo no dia de hoje, como você se comporta, é um reflexo impulsivo, igualzinho da criança lá atrás, ou é um reflexo novo, que ressignifica e que acolhe algo, mesmo que seja da infância, mas que acolhe e fala, tá tudo bem, e aqui você tem espaço também para brincar. Porque por muitos anos eu tinha que ser adulta responsável, eu não podia ter espaço de lazer, ter espaço do brincar.
E hoje eu acolho de novo o meu brincar como algo importante no meu processo criativo, no meu processo construtivo como ser humano, como terapeuta, como mãe e como pessoa, porque se eu não tiver alegria de viver, eu não consigo continuar. Então, entendi que as coisas vão tendo desdobramentos muito maiores. Enfim, quero saber se vocês têm dúvidas, questionamentos. Coloca para mim como é que foi, o pouquinho que você ouviu. Como que isso tudo reverberou? Quem não conseguiu ouvir na íntegra, volta depois, assiste. Eu vou deixar gravada. Lembrando que essa é a primeira parte extremamente importante, introdutória, da roda de cura. Nayusa, você que vai participar, já está inscrita, da roda de cura deste domingo, do dia 16, tá? Para quem vai participar, vou colocar lá no grupo a recomendação para ver, porque já é um primeiro passo, uma primeira etapa, um primeiro trabalho que eu gostaria que vocês olhassem, se dedicassem na hora de construir o seu movimento terapêutico, que não depende só de mim, muito pelo contrário, depende das suas memórias, das suas emoções. Então, escrevam para mim o quanto isso foi valioso, em que aspecto que foi valioso. Eu sei que eu não consegui cumprimentar todo mundo que entrou, vocês me desculpem, mas estou muito feliz pela participação de todos vocês. Mas coloquem para mim dúvidas, perguntas, comentários de como foi o dia de hoje. E quem não conseguir escrever aqui na live, que eu já vou encerrar daqui a pouquinho, coloca nos comentários quando eu deixar gravada, tá bom? Por gentileza. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês pensassem todo o contexto da sua infância. Deixa eu ver da Magna, né? Eu tive muita coisa da minha infância que reflete na minha vida e que não são boas. Todo mundo tem, mas cada uma tem de um jeito. Então, algumas pessoas passaram, por exemplo, só vou pegar um caso mais grave, mas só como exemplo, tá? Algumas pessoas passaram por violência sexual. Eu nunca passei por esse tipo de situação, sempre tive um lar bastante protegido, então eu nunca tive esse tipo de coisa, mas algumas passaram por violência sexual, outras passaram por violências físicas, outras passaram por outros contextos, e aí quando eu vim, né, mais velha, trabalhar anos atrás com vários tipos de voluntariado, de repente eu me deparei com uma amiga que ela tinha um voluntariado específico para crianças que passaram por abusos sexuais. E eu fiz aquela cara de, nossa, eu nunca parei para pensar nesse assunto, porque isso nunca tinha me acometido, nem feito parte de um círculo mais próximo. Então não era algo que me remetia a fazer. E eu achei extremamente importante o trabalho dela, mas porque de alguma maneira esse tema falava com o coração dela. Então, quando a gente tem as nossas dores, de alguma forma, seja através de um voluntariado, seja através da proteção de alguém da nossa família, e algo super pontual, seja como for, aquilo que a gente viveu vai servir como uma bagagem, como um instrumento de cura ou de cuidado com alguém que está perto da gente. Então, na hora que você fala que tem muitas coisas que não são boas, eu te compreendo, te acolho demais nesse momento, porque eu também tive, eu trouxe aqui uma parte das coisas, lógico, né? Não dá para falar o todo, mas nem sempre a gente teve esse acolhimento. E acolher isso agora é entender que nada na nossa vida acontece por acaso. Tem uma frase que se fala na Bíblia e que eu tenho nos contextos religiosos e tal, e que eu levo para minha vida inteira, que é: não caia uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E se Deus permitiu, não é só uma simples permissão, é também porque tem um motivo daquilo acontecer, tem um propósito, está respeitando leis divinas aquilo acontecer. E quando a gente está exposto em determinado contexto familiar, contextos financeiros, sociais, etc., tem um motivo da gente estar plantado, né? Como uma árvore ter sido plantada naquele terreno. E significa que a nossa árvore vai frutificar, o fruto que a gente vai dar tem relação direta com esse solo, com essas sementes que estão ali.
E é interessante que eu lembro muito da Tassi, que a Tassi fala pra gente que uma macieira, ela pode achar o limão maravilhoso, que o limão é a fruta do momento, o limão trabalha a saúde, a imunidade, não sei o que, mas ela é macieira. Ela dá maçãs. E uma árvore que dá maçãs, ela não come o próprio fruto, ela não come a própria maçã, ela não dá maçã para ela digerir. Ela dá maçã para o mundo. Quando a gente está num determinado solo, terreno, território que sofre pressões de ar, de sol, de atmosfera, de pressão, geológica de todos os níveis, como uma planta, e como isso acontece na aromaterapia, mesmo que seja um alecrim que está plantado aqui, está plantado em outro lugar, eles têm exposições diferentes, climáticas diferentes, e faz com que eles possuam óleos essenciais, frutos disso diferentes. Mas conforme a gente tem um fruto diferente, alguma coisa aconteceu. Vocês estão me ouvindo, gente? Caiu a minha imagem aqui. Conforme a gente tenha frutos diferentes... Oi, oi. Ai, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou continuar e depois qualquer coisa eu tento voltar, porque caiu aqui pra mim. Mas conforme a gente tenha frutos diferentes, a gente consegue perceber a importância de cada um. Porque se não tem uma maçã aqui, um limão ali, um alecrim acolá, a gente não tem a variedade e a diversidade no mundo que tudo isso provoca e gera. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, mas o que eu queria dizer é a sua história é extremamente importante para você e para o mundo. Para você e para o mundo, para o seu contexto, a sua história é importante. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir ainda. Eu vou encerrar e qualquer coisa eu volto rapidinho, só para concluir com vocês, tá bom? Ah, minha voz continua. Obrigada, Jane. Eu vou só terminar aqui. Eu sei que a minha imagem caiu, mas eu vou continuar só para... a imagem caiu aqui, não sei o que aconteceu. Vou continuar um pouco mais, só para a gente encerrar. Então, era isso, a sua história importa, ela importa para você, porque ela reflete em todas as suas escolhas, em tudo que está acontecendo até hoje, mas ela também importa para o mundo, para o contexto em que você está inserida. Nada acontece por acaso, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, e essa permissão é muito mais ampla, muito maior, por causa exatamente disso. Porque vocês conseguem crescer e frutificar, dando melhor fruto por causa dessas raízes. Gente, eu agradeço demais pela presença de vocês. Vou encerrar nesse momento. Me falem se vocês querem que eu volte para concluir esse finalzinho. E eu vou encerrar rapidinho aqui para ver se volta ao normal, tá bom? Obrigada demais pela presença de vocês todas.